grato prazer de ter a presença do nosso irmão Ricardo Santos, da FEJA de Maceió, que vai falar sobre um tema muito interessante para todos nós. Para que envelhecemos? Então, que ele seja iluminado, e inspirado para ter uma palestra bastante interessante para todos nós. E nós vamos, no final da reunião, ter uma oportunidade de perguntas e respostas, certo? Se você quiser fazer algumas perguntas, ele se colocou à disposição para responder. Então vamos fazer a nossa prece. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade. Nesse momento, Pai amado, nós rogamos o Teu amparo, o Teu auxílio, iluminando o nosso irmão, trazendo para ele palavras simples, esclarecedoras para todos nós, e a fim de que nós possamos ter uma compreensão melhor da mensagem e dessa doutrina maravilhosa do Espiritismo para nos ensinar sobre a nossa passagem aqui no planeta Terra e os nossos papéis como filhos de Deus, como criaturas necessitadas de ajuda, de amparo e de orientações. Que essa paz, que essa luz, essa harmonia se faça presente durante todos os trabalhos. E assim seja. Boa tarde a todos. Com muita gratidão a Deus que aqui estamos mais uma vez depois de um período de afastamento em decorrência da pandemia que nos impediu de voltarmos aqui. Eu quero agradecer muito aqui a confiança da direção da casa pelo convite de mais uma vez aqui estar nesse ambiente em que eu me sinto assim muito familiar, esse é o termo. Então há muitos anos que nós sintonizamos dos mesmos ideais e é realmente uma felicidade podermos nos encontrar mais uma vez. Trouxe hoje um assunto, eu estava falando aqui para o Almir, um assunto muito prático, que está em perfeita sintonia com a doutrina espírita, que é a doutrina da verdade e do otimismo. Então nós vamos refletir um pouco sobre o assunto, para que envelhecemos. Os dados da Organização Mundial de Saúde são muito interessantes. Atualmente nós somos cerca de quase 1 bilhão de pessoas dentro dessa faixa de idoso. E daqui a 30 anos, nós seremos 20% da população mundial. Então, essa é a faixa que mais cresce no mundo, da longevidade até se atingir essa faixa do idoso. E por que isso acontece? Nós sabemos por quê. Primeiro, os casais não querem mais ter filhos. Eu sou da época de 10, 12, 15. Muitos daqui conhecem essa realidade. Atualmente, quando muito é um filho, no máximo 2, e olhe lá. Então, a taxa de natalidade caiu muito. A medicina avançou, o conhecimento sobre as doenças, a prevenção, as cirurgias,
os antibióticos, as vacinas, estão aumentando a longevidade das pessoas e aumentando a média de vida, que atualmente está em torno de 83 anos. Quem não atingiu 83 anos dos que estão aqui é porque não estão se cuidando adequadamente segundo as orientações. Então nós estamos num momento assim muito interessante, o que faz com que a faixa de idosos tenha uma participação muito maior na sociedade, nas empresas, nas atividades, no comando de coisas, né? E a valorização do idoso saudável tem sido uma marca no planeta, né? Ocupando os mais diferentes cargos. Então estamos num momento assim realmente interessante da nossa evolução planetária. O que não está acontecendo ainda de uma forma adequada é a compreensão que a sociedade tem do idoso, principalmente dos jovens, do adulto jovem, né? A compreensão que eu diria o respeito que se deveria ter. Então isso é por conta ainda da ignorância, e aí eu incluo também a ignorância espiritual do significado do que é ser idoso, que é o que nós vamos conversar hoje, que nós vamos refletir, né? Vamos ver aqui se eu consigo. É isso. Essa é uma frase de Joana de Ângeles. O ser humano é o mais alto e nobre investimento da vida. Nós somos o ápice da evolução planetária. Estar humano. E o ser humano, ele atravessa diferentes fases na sua evolução aqui no plano físico, para atingir o grau de maturação psicológica. Então, qual é o significado que isso tem? Quando somos crianças, de recém-nascido até o final da adolescência, praticamente nós somos muito dependentes dos nossos pais. Nós estamos ali como se fosse um livro em branco, começando a imprimir as informações para registrar e aprender, mas ainda dentro daquela condição de uma grande inocência e de uma grande incapacidade para enfrentar os problemas da vida, evidentemente. Depois nós ingressamos numa fase um pouco mais adiante de adulto jovem e de adulto mais maduro. O interessante é que nessa fase de criança nós costumamos olhar para os nossos pais e achar o quê? Que os nossos pais são os maiores, são os heróis, são os fortes, são as pessoas que sabem tudo, são sábios. Quando a gente vai passando pela adolescência, a gente começa a questionar e achar que nós é que sabemos as coisas, que os velhos estão ultrapassados. Muitos chegam às raias do desrespeito aos pais. E quando a gente entra na idade de adulto jovem, que se forma, que começa a trabalhar, que começa a enfrentar os desafios da vida, a gente começa a dizer: o velho realmente não sabe nada, eu é que sei tudo. E essa impressão passa para o jovem, se instala no seio da família, e passamos a ver o idoso como alguém que está decrépito, que está perdendo a capacidade, que não tem mais condição de raciocínio, que é incapaz de dar um conselho e uma orientação sábia. E isso permeia a sociedade a tal ponto que a Organização Mundial de Saúde e outras
organizações se viram na obrigação de escrever o Estatuto do Idoso, para o idoso ser protegido pela sociedade e pela família. Tal a dificuldade de compreensão do ser humano. Isso de uma forma até generalizada, né? E, na verdade, quando nós começamos a ingressar na fase da idade mais avançada, que atualmente ainda é considerado 60 anos, a partir de 60 anos, nós somos idosos pela lei. Então, nós sabemos que naturalmente o nosso corpo físico ele perde um pouco da vitalidade, da disposição, se nós não cuidarmos bem, se não fizermos os exercícios, a dieta bem orientada. E independente disso, nós envelhecemos e vamos morrer. E no processo do envelhecimento, o idoso começa a diminuir a visão, começa a diminuir a audição, começa a diminuir a mobilidade, né? A agilidade, a flexibilidade. E algumas dificuldades podem acontecer e são naturais e podem ser minimizadas pela nossa própria atitude. Mas o que é que eu queria chegar? Eu queria chegar a que pudéssemos compreender que quando nós atingimos a faixa do idoso, já passamos pela infância, já passamos pela adolescência, já vivemos os dramas da infância, já vivenciamos doenças, enfermidades, já passamos por conflitos psicológicos, já convivemos com pessoas difíceis e nós próprios exteriorizamos as nossas inferioridades e colhemos o resultado do nosso comportamento mediante frustração, decepção, irritação, impaciência, culpa, remorso. Isso faz parte da experiência humana, mas são experiências de aprendizado. E aonde é que essa experiência vai se refletir? Porque você, como criança, jovem, adolescente, adulto jovem, adulto maduro, você está vivenciando experiências de aprendizado. E quando é que você aprende? Depois das experiências. É que você é capaz de refletir sobre a vida, de identificar o que é bom, o que é ruim, o que é adequado, o que é inadequado, qual o sentimento, qual a postura ideal, como se relacionar com pessoas, aonde está o risco, aonde está o perigo e principalmente aonde está a prioridade. O que é mais importante na vida acima daquelas questões puramente materiais ou das paixões, dos vícios, do ter coisas. É na idade de idoso que nós colhemos essa experiência e podemos passar para os outros. Portanto, a faixa do idoso é a mais importante na existência do espírito no plano físico, porque é a faixa onde nós fixamos o aprendizado, fixamos aquilo que experienciamos sobre a forma de vivências, porque eu só posso saber aquilo que eu aprendi. Se eu não tive tempo de aprender, como é que eu vou saber? Então aqui já vamos refletindo algo muito importante. E tem um dado que é muito interessante. Qual era a média de vida há 50 anos atrás? Na década de 70. 50 anos. Média. A média de vida na época de Jesus era 30 anos.
Ou seja, a partir da década de 70 para cá é que nós estamos, talvez, vivenciando pelas primeiras vezes, aqueles que estão acima dos 60 anos, a experiência de ser idoso. Nós não temos experiências com a faixa etária de ser idoso, porque a média de vida planetária até 1970 era 50 anos. Então estamos aprendendo. Então essas questões são importantes para que a gente possa entender o que é que a doutrina espírita tem a falar sobre isso. Aqui nós estamos vendo uma descrição de Jesus feita pelo apóstolo João no Apocalipse, quando ele estava descrevendo a imagem de Jesus, quando ele viu Jesus através da vidência, antes de Jesus lhe ditar o Apocalipse, que está lá no Evangelho. E dentre outras descrições, ele coloca isso aí: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Cabelos brancos na época de Jesus, na tradição judaica, significava sabedoria, conhecimento e experiência de vida. Jesus, quando a terra foi formada, já era um espírito crístico, e isso foi há 4,5 bilhões de anos, e eles já passaram por todas as reencarnações que nós estamos passando em outros mundos, em outros planetas, para atingir a condição de espírito puro. Ele passou por todas as experiências que nós estamos passando. Então ele tinha sabedoria, conhecimento e experiência, e principalmente autoridade, para nos explicar o Evangelho, para nos trazer o Evangelho, que era a sua própria vida. O Evangelho é a vida do Cristo. Nós sabemos também que em todas as civilizações, nomes de grande expressão em todas as áreas do conhecimento frequentemente eram pessoas idosas, 70, 80, 90 anos. Essa percepção hoje, ela está muito presente na civilização oriental, particularmente ali pelo Japão, pela a Coreia do Sul, áreas da China, do Tibete, o respeito ao idoso. Isso não existe praticamente no mundo ocidental, porque a cultura é que o idoso é um decrépito, é até um peso para a sociedade. Criou até situações em que o idoso pode se matar através da eutanásia, ou então a família, se o idoso adquirir uma degeneração muito grande, a própria família pode autorizar a eutanásia do idoso sem a permissão dele. Isso acontece em áreas da Alemanha, na Holanda, mostrando o grau de desrespeito a que a humanidade chegou. E eu gostei muito aqui dessa colocação do espírito Humberto de Campos, aliás, de Humberto de Campos, que é no livro A Boa Nova, que é do espírito Emmanuel. Ele coloca o seguinte: a vida na sua expressão terrestre, ou seja, aqui no plano físico, é como uma árvore grandiosa. A infância
é a sua ramagem verdejante. Ou seja, a infância é a germinação da semente. A mocidade, a juventude, o adulto jovem, são as suas flores perfumadas e formosas. Mas a velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. A ramagem é uma esperança, que é a criança, o recém-nascido, o jovem, que inclusive pode não vingar. Você pode desencarnar por algum motivo como criança. A flor, que é o jovem, o adulto jovem, é uma promessa, porque ele está ali terminando o aprendizado, os estudos, a faculdade, está investindo, está sendo um empresário. Então, ele é ali uma promessa. O fruto é a realização, e o fruto é o idoso. O idoso é a principal fase do espírito encarnado aqui no planeta Terra. É estar idoso. É onde você vai fixar o aprendizado. Segundo os espíritos, é o período onde ocorrem as maiores e melhores modificações perenes do espírito em evolução, principalmente quando há enfermidade, quando há problemas, dificuldades, em que ele entra num processo de reflexão. E é interessante, nós perdemos a visão, diminuímos a visão, para não sermos estimulados muito pelas coisas do mundo. Diminuímos a audição para não estarmos assim, ouvindo aquilo que é inadequado, e com diminuição da visão, diminuição da audição, diminuição da mobilidade e até da disposição, nós temos mais condições de darmos um mergulho interior, de buscarmos o nosso autoconhecimento, de refletir sobre a vida, sobre os valores, sobre o que é importante e o que não é. Parece que é uma providência de Deus, porque o jovem, ele vê bem, ele ouve bem, ele se movimenta, então ele é atraído pelos estímulos do mundo, e muitas vezes esses estímulos cutucam as nossas inferioridades, os nossos vícios, as nossas paixões, né? Então a nossa função hormonal diminui, os nossos interesses até sexuais diminuem de uma forma natural e saudável, e fica só aquela compreensão da importância da família, do amor, da amizade sincera, dos bons amigos, e isso vai enriquecendo a nossa existência, né? Então, só o fruto, o idoso, só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. São palavras muito sábias do Espírito Emmanuel. E aqui a pergunta: para que envelhecemos? Para adquirir sabedoria, fixarmos a sabedoria e sermos instrumentos de educação espiritual para todos aqueles que entram em contato conosco. Então precisamos respeitar o idoso e ouvir os seus conselhos e orientações. Não é à toa que todas as escrituras sagradas das grandes religiões do mundo têm o honrar pai e mãe como uma lei de Deus. Amar ao próximo é uma lei de Deus, mas honrar pai e mãe está acima de simplesmente amar o próximo.
E esse honrar pai e mãe inclui todas essas questões que acabamos de colocar. Além do respeito, a gratidão impagável do que os nossos pais nos proporcionaram, independente de como eles sejam, de como eles se comportem ou da atitude que tenham. Então está lá nas tábuas da lei de Moisés. E Allan Kardec fez questão de fixar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo honrar pai e mãe. Então envelhecemos para passarmos pelo período de maior perspectiva espiritual das nossas vidas. À medida que o tempo avança, o psiquismo do ser humano está sempre trilhando novos caminhos, tornando-se mais complexo, pleno, de mais avançadas percepções e com melhor compreensão de suas responsabilidades. É como se a psique se fosse ampliando em percepções, diante de vivências mais maduras, na zona consciente, com penetração e armazenamento de aptidões no inconsciente ou zona espiritual. Está no livro O Ser Consciente, de Joana de Ângeles. Então, quando a gente começa a entender, a compreender esse mecanismo existencial, nós não só nos tornamos agradecidos por atingirmos a faixa do idoso, mas nós nos tornamos profundamente agradecidos pela oportunidade de termos experiência para refletirmos e fixarmos valores no nosso espírito imortal. Esta é a grande perspectiva dessa faixa de etária da idade mais avançada. Só aqui 3 exemplos que tocam muito de perto a todos nós espíritas, não é? Chico Xavier, aí 92 anos, passou durante dos 60 aos 92, passou pela fase de maior produtividade mediúnica, de atividade, de ações possíveis para um ser humano que tem consciência da sua missão existencial. Está ali, Chico Xavier. Morreu fraco, magrinho, com dores articulares, com problema de redução drástica da visão, com as mãos tremendo, problemas na próstata, mas morreu com saúde, extremamente saudável, porque a doença verdadeira, aquela que não vem com o processo do envelhecimento, são escoadouros das enfermidades da nossa alma. Adoecemos quando não deveríamos, porque as nossas inferioridades desarticulam as nossas energias espirituais, do corpo espiritual, e desarmonizam o funcionamento das nossas células, gerando doenças físicas. Por isso que eu gosto sempre de dizer, Jesus não veio ao planeta para curar corpos físicos. Ele veio para curar espíritos imortais para a eternidade, para que tenham vida em abundância. Porque na época dele, ele curava uma pessoa, ela tinha 30 anos de perspectivas de vida. E aquela pessoa ia morrer de doença, dali a pouco. Então ele curava corpos físicos, mas antes ele curava espíritos imortais pelas orientações que ele trazia no conteúdo do seu evangelho e na sua própria vida, pelo exemplo.
que é o convite que está extensivo a todos nós. Sermos exemplos para aqueles que entram em contato conosco, pela serenidade, pelo equilíbrio, pela compaixão, pela compreensão, procurando abater o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, de querer impor aos outros as coisas. Isso nos adoece e adoece o ambiente aonde nós nos encontramos. Então, a perspectiva do Evangelho é essa. Então, aqui tem o Divaldo Franco, mais de 300, quase 350 livros já psicografados, um trabalho imenso lá em Salvador, na Mansão do Caminho, um trabalho insuperável na divulgação da doutrina espírita através da oratória no planeta inteiro. Mais de 90 compromissos anuais, incluindo internacionais, de uma forma incansável. Está hoje aí com seus 95 anos e continua trabalhando. E a doutora Marlene Nobre, que eu fiz questão de trazer aí, que desencarnou com 78 anos, ela recebeu do plano espiritual a missão de fundar as associações de medicina e espiritualidade aqui no Brasil. Quando ela desencarnou já tinha 70 associações formadas no Brasil e no exterior. Escreveu vários livros de saúde e espiritualidade, andou pelo Brasil todo, pelo exterior, uma pessoa que já de idade muito avançada, com vários problemas no corpo físico, mas trabalhava mais e melhor e mais intensamente e com maior produtividade do que todos os médicos espíritas que eu conheci. E eu a conheci há mais de 20 anos. Eu acompanhei o seu trabalho. Estive uma vez com ela, inclusive na Europa. E a gente via com a intensidade da vitalidade que ela tinha na produção de trabalhos e tarefas voltadas para a divulgação do que a doutrina espírita tinha para contribuir para com as questões da medicina, da saúde e das enfermidades. Eu falei há pouco, sobre esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar a seu pai e a sua mãe. E a gente vê como está isso tão degradado, principalmente em nosso país, no Brasil, onde as pessoas não querem cuidar dos seus idosos, onde os seus idosos são colocados como estorvos, como problemas. E lá no Evangelho nós vamos encontrar: honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Parece até antecipação de 150 anos do Estatuto do Idoso, Os filhos não devem a seus pais só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. E mesmo se adoecermos, porque a doença faz parte da nossa condição de estar humanos, é uma condição inerente a todos os organismos que têm vida orgânica, que têm vida biológica. Nós nascemos, crescemos, amadurecemos, reproduzimos, envelhecemos e morremos, desencarnamos.
Essa é a história natural da fase em que nós nos encontramos. E por que essa fase é assim? Porque o nosso espírito precisa passar por essa experiência para aprender a valorizar a sanidade. O que é saudável, o que é importante, o que é útil para a nossa vida eterna. Se passamos pela fase humana, é porque ainda não estamos na fase angelical, que não precisa mais do corpo físico, inclusive. Então, as nossas inferioridades, que estão ainda pertencendo ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho, elas, e são muitas delas desconhecidas de nós mesmos, e às vezes precisamos passar pela enfermidade, para que a enfermidade nos induza a um processo de reflexão sobre a vida. Porque quando a gente adoece, a gente começa a ficar mais calmo, ficar mais sereno, a se voltar mais para Deus, a compreender o valor da saúde, de não estragar o corpo dos excessos. Quantas vezes a gente ouve falar: eu só queria ter a sabedoria que eu tenho agora quando eu era jovem, que eu mudaria tudo. Tem muita gente que diz isso, né? Então, a enfermidade nos faz nos voltarmos para Deus e principalmente compreendermos a importância da fraternidade, porque a gente vai passar a precisar dela quando adoece até gravemente, muitas vezes, né? Então a vida realmente aqui no nosso planeta não é só uma escola onde a gente veio para aprender, é também um hospital onde a gente veio se tratar. E às vezes a gente é tão rebelde que a gente precisa entrar numa prisão, que é o processo expiatório, do qual a gente não pode escapar, não pode fugir. E o processo expiatório é para podar os nossos impulsos de estarmos sempre fazendo a coisa errada. Chega um momento que Deus diz: não, vamos impedir que ele consiga. E naquele estado de expiação, ele é obrigado a ficar parado, a não fazer o mal, e vai poder refletir com mais segurança e conhecimento de causa. Então nós estamos nesse contexto. E por que eu falei tudo isso também? Porque a doutrina espírita está aí como o maior manual de educação integral para o ser humano, desde o nascimento até a morte biológica. Nos explica detalhadamente o que é que somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, a lei de causa e efeito, a lei do retorno. E a lei do retorno é interessante. Ela não é por conta daquilo que a gente faz ao outro. É por conta do sentimento que nós aplicamos e usamos naquilo que fazemos. É aí onde a lei do retorno vai acontecer. Porque a nossa missão existencial é educarmos os nossos sentimentos no relacionamento com as pessoas. E quando a gente emite um sentimento, não precisa falar nada não. Não precisa falar. Emitiu vibratoriamente, mentalmente, um sentimento, você já se encaixou ali na lei de causa e efeito. Se o sentimento for sintonizado com o amor, parabéns, e a fraternidade. Se ele é um sentimento de paz, de mansidão, de misericórdia, de indulgência, de benevolência, de perdão das ofensas, de compaixão, você vai receber um retorno de saúde e de bênçãos. Se é um sentimento em distonia com a lei do amor, você vai receber como retorno a aflição, como processo educativo.
E muitas vezes a aflição é enfermidade. Então, a doutrina espírita nos ensina isso com detalhes. É um avanço científico, uma antecipação para o que a medicina do futuro vai nos ensinar. Que sentimentos aplicamos naquilo que fazemos? Inclusive, os amigos espirituais dizem que quando a gente chegar no plano espiritual, Jesus não vai querer nem saber, nem Deus, o que é que nós fizemos. Não vai, ele vai querer saber qual foi o sentimento que você aplicou naquilo que você fez. E o que é que você está trazendo no coração nesse momento. Não quantas pessoas você ajudou, quantas cestas básicas você fez, quantas casas espíritas você fundou, quantas palestras, quantos seminários. Isso não tem valor. Agora, o sentimento que você aplicou naquilo que você fez, isso é que é medido. Então, a doutrina espírita nos ensina isso. E como é que nós iremos ter um envelhecimento saudável se nós tivermos essa conscientização? E quanto mais precoce, melhor. Daí a importância da família espiritualmente esclarecida. A importância da divulgação da doutrina espírita, que é um dos maiores empreendimentos e compromissos que nós assumimos aqui no plano físico atualmente, nós que nos tornamos espíritas. Porque a maior caridade que se pode fazer a outro ser humano é divulgar para ela a doutrina espírita. Por quê? Porque é uma educação para a vida eterna e é o mais poderoso instrumento de autoconhecimento na infância, na adolescência, na maturidade e na velhice, para sabermos como nos conduzirmos. Então, é interessante que nós somos uma minoria no Brasil. 5% da população brasileira, que é o maior país espírita do mundo, é espírita. Nós tivemos um grande privilégio. E a quem é muito dado, muito será cobrado. É a cobrança da responsabilidade. Mas ter a doutrina espírita nas mãos é um privilégio. É um grande tesouro que nós encontramos. É um grande tesouro. Lá no Evangelho, Jesus, falando sobre a conscientização espiritual, ele diz assim que essa conscientização espiritual, quer dizer, tendo o conhecimento das coisas, esse conhecimento nos leva ao reino dos céus. Aí quando ele é perguntado o que é o reino dos céus, não é possível transmitir o que é o reino dos céus. Então ele falava do reino dos céus comparativamente. O reino dos céus é como um grande tesouro que um homem encontra no seu terreno. E compra aquele terreno e se apossa daquele tesouro. É como uma pérola de grande valor, inestimável, que um homem encontra e a compra. Vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Então, esse tipo de orientação que a doutrina espírita nos dá, de conscientização integral, claro que ela deve ser aplicada desde a infância, adolescência, maturidade e principalmente na velhice, para que nós tenhamos consciência da nossa missão existencial. Isso leva a um envelhecimento saudável, com serenidade, com paciência, né, com tranquilidade, cumprindo o nosso dever. E essa questão não é para sermos notados, não é para ninguém ficar sabendo, não é para ninguém observar o quanto nós estamos fazendo, ou construindo, ou trabalhando.
Madre Teresa de Calcutá foi muito sábia quando ela disse: essa questão é entre nós e Deus, não é entre nós e as pessoas. Então eu acho que todas essas colocações calam fundo na nossa compreensão. Nós que já temos um entendimento do que é o espírito imortal, né? Então, e mesmo se adoecermos, compreendamos que a verdadeira vida, que é a espiritual, não a física, envolve resignação, cuidados, aceitação, paciência, perdão, auto-perdão, humildade e gratidão. Pois a própria doença é forma de iniciarmos a nossa cura espiritual. A todas as doenças que são inerentes a todos os seres humanos, sem exceção, todos nós pegamos um vírus, da Covid, da dengue. Por quê? Porque as nossas diferenças evolutivas são muito pequenas. Uns pegam mais grave, outros menos grave, claro. Mas somos susceptíveis, porque estamos humanos. Estar humano é estar em falhas que precisam ser reconhecidas. E com relação a isso, o período do idoso realmente é marcante na evolução do espírito. Então, a doença inicia a nossa cura espiritual, porque ela tem todos aquelas finalidades que nos tornam bem-aventurados como aflitos, né? Então, aquelas pessoas que se sentem orgulhosas de suas realizações vão sentir uma sensação de integridade. Concluir com sucesso esta fase significa olhar para trás com poucos arrependimentos e um sentimento geral de satisfação. Essas pessoas irão atingir a sabedoria, mesmo quando confrontados com a morte. A morte é um detalhe. Somos imortais. E às vezes a morte é um prêmio. Às vezes, dentro de uma compreensão mais elevada da vida. A gente vê, por exemplo, uma criança com síndrome de Down. Quando chega a 40, 50 anos, quando passa de 50 já é uma exceção, ela desencarna. Porque ela não precisa mais da síndrome de Down para ser um espírito lúcido, saudável, íntegro, no plano espiritual, e reencarnar com saúde. Então é uma visão que só o conhecimento espiritual nos permite compreender. Então, o que é bom? Ser moço ou velho? Que tanta gente se lamenta: meu Deus, não posso mais. Tem gente que diz assim: velho, isso é uma desgraça, é uma doença, é não sei o quê. E tem gente que diz que ser velho é bom, que não sei o quê. Não é? Tem esses questionamentos. Ser moço, para mim, quase soa como ser ignorante. Ignorante das experiências de crescimento. Então, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus, ser do bem, ser do amor, da fraternidade, da caridade, da fixação na construção dos valores eternos. Se foi o próprio Jesus que diz: cuida de construir o reino dos céus dentro de ti, que tudo o mais vos será dado. Esse tudo mais, o que é? Isso tem um nome no Evangelho: é plenitude. Pleno de tudo. Ausência de carências, de sofrimentos, de aflições, de tormentos, de conflitos, de incapacidades. É você ter sabedoria igual a de Jesus. É poder realizar prodígios. É você exteriorizar de dentro de si o Deus que está em você. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É aquela luz que
que Jesus coloca no Evangelho, que brilhe a vossa luz. Mas ela só pode brilhar com a vivência do Evangelho. Eu trouxe aqui para encerrar, porque a hora realmente vai avançando, um poema de Olavo Bilac sobre a velhice, que eu achei muito interessante. Ele era um espírito que tinha uma lucidez enorme espiritual, era um pensador, um filósofo, e ele escreveu o seguinte: olha estas velhas árvores, mais belas do que as árvores moças, mais amigas, tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. O homem, a fera, o inseto, qualquer um, independente de quem seja, né? À sombra delas, vivem livres da fome e das fadigas, e em seus galhos abrigam-se as cantigas e os amores das aves tagarelas. Não choremos, amigo, a mocidade. Envelheçamos rindo, envelheçamos como as árvores fortes envelhecem. Na glória de alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem. E assim eu queria concluir as nossas palavras, esperando que possamos refletir em tudo que a doutrina espírita nos ensina, né? Explicando detalhadamente esses detalhes, falando da nossa grandeza, da nossa importância espiritual, da nossa imortalidade, das nossas potencialidades divinas, que não é o corpo físico que vai impedir delas se exteriorizarem. O corpo físico é apenas um instrumento que a gente usa durante um período de experiência, mas a nossa vida, que é o espírito imortal, é uma experiência contínua que se desdobra na dimensão espiritual, e haveremos de retornar aqui ao palco da vida, porque esta é a lei e a vontade de Deus. E cumprindo os nossos deveres, nós haveremos de conquistar o mérito de continuarmos aqui no plano físico, vindo ao plano físico, vivendo a nossa experiência, desencarnando e retornando ao plano físico aqui na Terra, que se encontra num período de transição planetária para um mundo regenerado. Porque muitos estão desencarnando e não estão retornando, estão sendo transferidos, porque não acumularam valores, sentimentos que o caracterizem como candidatos para a regeneração. A regeneração não é felicidade, não é mundo celestial. A regeneração é um período onde nós iremos terminar de educar os nossos sentimentos num ambiente muito mais saudável, porque hoje aqui na Terra predomina o mal, mas na regeneração nós iremos equilibrar o mal com o bem, e logo mais o bem predominará, porque os maus serão excluídos do planeta para mundos adequados às suas condições espirituais. Nós não estamos aqui por acaso, nós não somos espíritas por acaso, nós não criamos e nos reunimos numa casa espírita por acaso. Nós temos compromissos espirituais conosco mesmo, com Deus e com aqueles que estão em contato conosco, e cabe-nos ser exemplo de equilíbrio, de harmonia, de paz,
de humildade, para que possamos florescer, para que a nossa árvore de vida possa produzir os frutos que Jesus aguarda. E encerramos lembrando aquelas palavras de Jesus: tenho fome. Por quê? Porque ele plantou as sementes, que somos nós, investiu na germinação, cuidou do crescimento da árvore. A árvore produziu tronco, folhas, flores, e ele agora aguarda os frutos. E os discípulos perguntaram: mas quando é que você teve fome? Eles: quando servistes a algum desses pequeninos, dando roupa, comida, cuidando, promovendo, educando, amparando, protegendo. Aí você cuidou de mim, você me alimentou, você me vestiu, você matou a minha fome. E esse é o nosso objetivo existencial. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe. Agradecemos. Agradecemos ao nosso irmão Ricardo por ter proporcionado essa palestra maravilhosa para que nós possamos entender a nossa vida aqui no planeta e compreendermos a nossa missão como filho de Deus, que precisamos trabalhar em cada fase da nossa vida, aprendendo, compreendendo e nos ajudando nesse crescimento. Nós conversamos com o Ricardo para que ele pudesse dar algum tempo aqui para dar resposta a algumas perguntas que vocês puderam fazer, né? Então, antes da prece final, nós vamos passar a palavra ao nosso irmão para que ele possa responder as perguntas que alguém deseja fazer. dos jovens adultos e da família, de uma forma geral, no cuidado desses idosos. A minha pergunta na verdade, não é nem uma pergunta, é uma sugestão que eu peço, uma orientação. Como é que nós podemos, dentro das nossas famílias, sermos esse elemento na condição de desenvolver essa espiritualidade? Nós, enquanto pais, enquanto mães ainda adultos, ainda não chegamos nessa idade de 60, para que os nossos jovens possam ser despertados e possam, a partir daí, fazer a diferença com esse tratamento com seus avós, bisavós e por diante. Pois é, obrigado pela pergunta, muito importante. E a gente começa refletindo sobre o que é a família, né? A família é um grupo de espíritos que combinaram no plano espiritual renascer juntos para se ajudarem, cada um numa determinada posição. Então você vem como pai, como mãe, você vem como filho, como irmão, você pode vir também como tio, como tia, como avô, como avó. Na verdade é um grupo de espíritos que combinaram renascer juntos para se ajudarem mutuamente. Então essa é a conscientização do que é a família, né? Cada membro da família tem um tipo de tarefa específica a desenvolver dentro da família. A do pai e da mãe é a mais importante, que é educar o filho e ajudá-los a combater os defeitos morais que eles trazem de outras reencarnações. Então, isso
é a essência do conhecimento nessa questão. A doutrina espírita nos esclarece tudo isso detalhadamente. No entanto, se você não é espírita, você pode realizar essa tarefa da mesma maneira, desde que você se enquadre nos ensinamentos do Evangelho que está contido na sua denominação religiosa. Porque o Evangelho de Jesus contém todas as verdades. A doutrina espírita não ensina nada além do que o Evangelho de Jesus ensina, mas é uma chave que permite a compreensão muito mais clara e nítida do que está no Evangelho. E a doutrina espírita se chama um consolador, que Jesus instituiu no mundo com a finalidade de nos explicar todas as coisas e de trazer de volta os ensinamentos do Evangelho na sua pureza primitiva. Então, não depende apenas do ser espírita. Claro que o conhecimento espiritual é um instrumento de muito mais potência para sabermos o que é que somos, de onde viemos, para onde vamos, o que precisamos fazer. Então, qual é o papel da família espiritualmente esclarecida? Em primeiro lugar, exemplo. Então, não tem vícios, palavrões, brigas, existe troca de opiniões, não existe agressividade, violência, não existe o mau exemplo dos vícios, existe vigilância permanente sobre as crianças, assistência no processo de formação. É uma missão, é uma tarefa que nos compete, né? Ensinar a orar, conhecer o Evangelho em casa, né? Passar os conhecimentos. Essa é a missão dos pais. Por que é uma missão árdua? Porque as nossas inferioridades, o nosso orgulho, a nossa vaidade, os condicionamentos, a preguiça, nos impede da gente se dedicar à tarefa. A tarefa de identificar precocemente as tendências, os sentimentos inadequados dos nossos filhos, né? E quando a gente consegue, de alguma forma, instituir essas condutas, esses comportamentos na nossa casa, nós estamos formando crianças esclarecidas, fortes, que irão resistir às tendências do mundo, que irão aprender a se respeitar, a se autoconhecer, a se perdoar e a respeitar o idoso, a honrar pai e mãe, a valorizar as experiências da vida, as oportunidades. Então, é tudo uma consequência natural. Por isso que Jesus coloca: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará das aflições que a gente cria pela nossa rebeldia e por não querermos assumir esses compromissos e o cumprimento dos nossos deveres. Então, a Terra não é um plano de felicidade. É um plano de se ser feliz quanto possível e dentro do que permita a consciência tranquila do dever bem cumprido. Se você não cumpre bem o dever, você vai ficar com a consciência intranquila, você não vai ter paz. Mas é possível ser tão feliz quanto possível. Mas a Terra é um plano: escola, hospital, presídio. Escola, hospital, presídio. É esse o plano. Mas quando a gente sintoniza com essa proposta, nós ficamos calmos. A doutrina espírita nos dá a serenidade necessária para enfrentarmos todos os conflitos e problemas da nossa vida, sem adentrarmos naquilo que é conhecido com o nome de perturbação mental, depressão e até suicídio, e portas abertas para a obsessão, né? Então é uma questão de
trabalharmos essa conscientização na sociedade, da importância da vida, da importância da família e da missão existencial de cada um. Não tem outro meio. Hoje o pai não pode ter cuidado com tudo que está acontecendo com o jovem, porque o mundo a comunicação é global, é instantânea. Então, não é? Como? Então, se você você não vai prender o seu filho, ele tem que ter resistência moral para os convites e os apelos do mundo, para ele saber como se conduzir, aonde está o perigo. E onde é que ele vai aprender isso? Em casa. Em casa. Agora, quando a sociedade for esclarecida, ele vai aprender também na escola, ele vai aprender com as autoridades, ele vai aprender com os governantes. Então o mundo vai ser uma maravilha, com os médicos, com os professores, com os vizinhos, com os amigos. Mas isso é quando o mundo estiver regenerado. Até lá é o nosso trabalho. Pode falar. Por que algumas pessoas desencarnam? Como é, Chico? Por que algumas pessoas desencarnam numa idade bem novos demais, enquanto outras só desencarnam com 90, 100 anos e etc. Pois é, essa daí é uma questão que pertence a Deus, né? Para a gente definir, tem crianças que nascem e logo depois morrem. Nós desencarnamos em todas as faixas etárias. Agora, atingir a faixa do idoso é um prêmio evolutivo. É uma oportunidade ímpar, como eu disse aqui, para fixar os valores da experiência. Agora, o porquê de um vai mais para frente, outro mais para trás. Os amigos espirituais dizem: olha, o nosso mundo é tão conturbado que depois de uma determinada idade, ir mais cedo nos liberta de ter que passar por uma série de problemas que poderiam infelicitar a nossa existência. Mas nós não devemos nos preocupar com isso. Nós precisamos valorizar a vida física e extrair dela o máximo que pudermos. Por exemplo, se nós estivermos num leito de hospital, numa situação de uma doença terminal, incurável, quanto mais prolongada for essa doença, e mais oportunidade ela nos der para refletirmos, fixarmos valores, nos autoanalisarmos, nós estaremos crescendo muito espiritualmente. A medicina hoje contém instrumentos para você não sofrer dores, não ficar desesperado. A medicina consegue. Então, se manter na vida é importantíssimo. Então não cabe a pena de morte, a eutanásia, essas coisas todas. A gente pode até achar, seria melhor. Mas a vida pertence a Deus. E nós não sabemos. Nenhum de nós sabe quando vai desencarnar. Então, isso é importante para que a gente possa ter um sentido de urgência. Porque quem não tem esse sentido de urgência, às vezes é surpreendido. Então, essa resposta, viu, Chico, aí, para saber, eu gostaria de viver mais de 100 anos lúcido, saudável. Eu gostaria, mas não sei o que é que Deus me reserva. Né? O senhor poderia falar sobre o Alzheimer na visão espírita? O Alzheimer na visão espírita. É claro que ainda não há uma resposta definitiva, mas toda enfermidade, e principalmente aquelas que nos conduzem a um estado de, vamos dizer assim, de desarmonia, em que o nosso espírito não pode se expressar de forma lúcida aqui na dimensão física por conta dos defeitos que começam a acontecer no nosso corpo, representam estágios de aprendizagem e de
purificação espiritual. Porque aquele desequilíbrio, ele tem uma finalidade útil e que ele vai redundar numa profunda modificação daquele espírito. Agora, como é uma área que está ligada à intelectualidade, à inteligência, né, à expressão dos atributos do espírito que está ali prejudicada, é porque aqueles atributos foram de alguma forma, não só na existência atual, mas ao longo das existências, eles foram colocados em prática de forma inadequada. Lei de causa e efeito. Não é algo assim, não faz parte do envelhecimento, não faz. Nós poderemos envelhecer 100 anos, até mais, com lucidez mental. Chico Xavier, mostrei aí, o Divaldo, 95 anos, então tem que ter uma causa. E se há um sofrimento desagregador que leva à desarmonia, é porque existe carência espiritual. Mas isso não quer dizer que a gente vai julgar as pessoas. Isso faz parte dos nossos compromissos espirituais de cuidarmos até o limite das nossas forças, porque faz parte do plano e também tem um efeito sensibilizador na família. Permite que a família trabalhe valores de paciência, de tolerância, de amor, de fraternidade. Se nós estamos sendo convocados a realizar esse trabalho, é porque é importante para as nossas vidas. Agora, se nós estamos achando ruim, com dificuldade, reclamando, criticando, condenando aquela pessoa que está com aquele problema, que está causando um transtorno na nossa vida, é porque precisamos ainda aprender muito, muito. E o aprendizado virá. Porque todas as vezes que a gente manifesta para Deus uma insatisfação, uma rebeldia em relação às convocações que a vida nos faz e que foi Ele que proporcionou, nós estamos passando uma mensagem para Deus: olha, eu ainda preciso aprender isso. E se a gente não aprende com boa vontade, nós vamos aprender com aflição. Então, volto a repetir: a Terra ainda é um plano de espíritos enfermos. E a enfermidade física é a exteriorização das enfermidades da alma. Isso é Emmanuel que coloca lá no livro O Consolador. Então, vamos ter paciência, serenidade, tranquilidade, entendendo que a vida é transitória, que a verdadeira vida é a vida espiritual. Nós somos imortais. E que precisamos ser o quê? Alunos bem aplicados, enfermos obedientes, que tomem as medicações, e precisamos ser presidiários pacientes para cumprirmos a nossa pena e sairmos de todas as situações melhorados, purificados e libertos. Mais alguma pergunta? Então vamos concluir, né? Agradecendo ao nosso Pai Celestial, ao nosso irmão Abdu, a toda a equipe que orienta essa casa, através da prece que o nosso irmão Ricardo irá fazer em nome de todos nós. E assim, meus amigos, meus irmãos, unidos em um só pensamento, junto com os amigos espirituais que aqui se encontram, torcendo pelo nosso progresso, pelo nosso equilíbrio, pelo crescimento dos nossos valores, pelo desenvolvimento da verdadeira fraternidade, e como demonstração de gratidão, que possamos oferecer a Jesus o nosso coração agradecido
pela oportunidade que estamos tendo de compreender todos esses conhecimentos, de estarmos em contato com a doutrina consoladora dos Espíritos, a doutrina espírita, por podermos estar aqui nesta casa espírita, neste momento, recebendo essas emanações de paz, de equilíbrio, de harmonia, que nos envolvem nesse instante. Que a nossa gratidão, Jesus, possa ser transformada em ações no bem, em ações junto à divulgação do conhecimento espiritual, do Evangelho. Que a nossa vida possa ser exemplar junto aos nossos familiares, junto aos nossos idosos, junto a toda a sociedade. Que possamos estar convictos de que não estamos sozinhos, que Jesus nos observa e que aguarda os frutos das nossas experiências, dos nossos conhecimentos. Nos colocamos também aqui, Jesus, neste momento, como disponíveis para o trabalho nesta casa, junto aos menos favorecidos, aos sofredores, aos aflitos. Que possamos ser uma gotinha d'água nesse oceano de necessidades que nos envolvem, que envolvem a nossa cidade, o nosso planeta. Que as vibrações de equilíbrio, de amor, emanadas desta casa, possam contaminar o mundo, sensibilizar as mentes, os corações, mesmo à distância. E que o nosso planeta, o mais rapidamente possível, se torne um mundo regenerado, onde só exista o amor, a compreensão, a verdade, onde possamos nos desvencilhar do orgulho, da vaidade, da violência, da prepotência, do desequilíbrio, dos vícios. Que possamos ter em nossas mentes o teu exemplo de humildade, de ausência de dependência de posses materiais, de notoriedade, porque, como dissestes, o Filho do Homem não tem nem aonde encostar a cabeça. Mas o que é isso, Jesus, diante do que a vivência do Evangelho pode nos proporcionar? Que possamos atingir esse nível de compreensão com a ajuda dos mensageiros divinos, dos amigos espirituais. Que a tua paz envolva as nossas vidas, a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos pais, dos nossos idosos queridos e respeitáveis. E que a tua paz se instale no nosso planeta, hoje e sempre. Que assim seja.